E ó, tem essa pauta aqui é maravilhosa. E isso deveria fazer, né, a gente se questionar sobre a real relevância de órgãos, de entidades, de espaços dentro do debate público. Eu realmente questiono a relevância de uma comissão de direitos humanos, sendo que a pauta é essa que vocês vão ver aqui, ó. A Comissão da Câmara de Direitos Humanos aprovou isenção total, como é? De luz para abrigos LGBT. Cadê? A gente tem a matéria aí, não? Põe a matéria, meu amigo. Aí, ó. E daí a gente entra naquela questão do... A direita vai brigar por isso ou vai ficar deixando passar e usar isso como uma espécie de moeda de troca? É isso que mais me incomoda dessas pautas, porque elas são transacionadas na Câmara como moedinha de troca. Então a gente vai, aprova isso que não tem problema. E esses caras continuam ganhando espaço legislativo com normas que criam uma espécie de subsetor ali. É o subsetor LGBT. É o abrigo com isenção. Se conseguiu isenção para o abrigo, consegue isenção para outra coisa. Aí vira um negócio, entendeu? Vai ganhando espaço legislativo. Uma não pauta, Adriles, ou Douglas. Deixa eu jogar o Douglas nessa. O Marco Antônio, a gente tem duas problemáticas aqui. Eu queria abordar. A primeira delas tá dando uma isenção ao abrigo. Então, a primeira pergunta nós temos uma casa de abrigo a pessoas LGBTs. Por que nós temos uma casa de abrigo a pessoas LGBTs e não uma casa de abrigo? Se é uma casa de abrigo, deve abrigar as pessoas independente da sua condição sexual. Porque a condição sexual não vai levar ninguém a lugar nenhum. É indiferente. Tem uma casa que está cedendo espaço para as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social, que estão em... Eu estou falando aqui daquelas que eu estou falando e imaginando aquelas que são mantidas pela Prefeitura da cidade de São Paulo, por exemplo. Aqui a gente tem um monte de casas de abrigo que são mantidas pela Prefeitura, casa de acolhimento LGBT, não sei das quantas. Eu sempre questionei a necessidade de você ter que categorizar por orientação sexual. Para mim, isso é um desserviço. Se existe uma casa de abrigo, tem que ser uma casa de abrigo. Agora, colocar uma isenção a casas de abrigo a pessoas LGBTs, quer dizer que as casas de abrigo, de forma geral, não tem essa mesma isenção? Se você pega lá uma casa de abrigo a uma pessoa que não é LGBT, não vai ter isenção? Não interessa, essa pessoa vai ter que trabalhar mais, o pessoal que mantém aquela casa de abrigo vai ter que trabalhar mais para conseguir ceder um espaço para eles lá dentro. Então, é uma coisa que não se justifica. Colocar categoria sobre condição sexual para beneficiar alguém ou uma associação ou uma instituição não faz o menor sentido. Eu não sei o que é um abrigo LGBT, eu não tô entendendo nada disso daqui. É de mendigo? É mendigo gay? Sim, exatamente. São pessoas em situação de rua, vulnerabilidade social, que são transexual, por exemplo. Aí eles têm uma casa de abrigo para ter essas pessoas lá, né? Porque eles vão precisar de ajuda. Aqui no Minhocão, aqui em São Paulo, tem uma que fica bem abaixo do Minhocão ali, as pessoas vão lá pedir ajuda, etc. Eu sempre questionei o porquê que a prefeitura tem um abrigo para pessoas LGBT. Ele deveria ser de forma geral, e não só para uma condição sexual, entende? É óbvio, eu não acho isso normal, não. Se for um mendigo hétero, não entra. Não entra. Se for um mendigo hétero, não entra. Presta atenção. Se for um mendigo hétero, não entra. Se for um mendigo branco, não entra. Se for um mendigo que é mulher, não entra. Tem que ser trans. Você percebe como, assim, o sectarismo ideológico e identitário é exatamente o oposto e o avesso dos direitos humanos? Ou seja, você vai priorizar determinada camada da população mais pobre ou mais frágil socialmente pelas suas escolhas sexuais, pelo seu gênero, pela sua cor. Isso é antítese de direitos humanos. Direitos humanos é para todos os humanos. Não é só para preto, não é só para gay, não é só para trans. Se eventualmente existe uma população de rua, se existe uma população mendicante, ela tem que ser acolhida sem distinção de cor, de credo, de etnia, de sexualidade, de gênero ou de qualquer coisa. Isso é o oposto da misericórdia. Isso é um identitarismo operando onde não existe direito humano, em que você exclui
Ou seja, até para ser mendigo, você tem que ser preto, você tem que ser gay, você tem que ser mulher, você tem que ser trans. Pelo amor de Deus. Isso é meio óbvio. É uma pauta que se contradiz a si mesmo. Mas assim, ela se contradiz, mas ao mesmo tempo é uma coisa que daqui a pouco vão inventar o quê? Uma carteirinha? É isso aí. A minha pergunta era exatamente sobre isso. Você vai ter que inventar. Você fala, não, eu sou mendigo, mas eu sou gay. Eu não mas sou o pior hétero, não é não. isso. Então, O pior é o ruído de fundo que fica, porque daí tá ocupando um espaço no meu HD que não deveria ocupar. Minha memória RAM já é pequena. Aí você fala, cara, eu tenho que ainda pisar em ovos aqui falando dessa galera, meio que tratando essa galera com alguma característica especial. Não. Na minha vida, não. Eu não vou usar o vocabulário deles, não aceito, não acho que existe esse negócio. Você chega lá na porta do abrigo, eu tô passando fome, eu tô morrendo. Aí o cara vai te perguntar, mas você é hétero? Assim, Esse nível. Aí você fala, eu gostou de mulher aqui? Aí o cara vira e fala, então prova. Você fala, que isso? Mas é um abrigo ou é uma casa de violação? Não, é igual negro, é autodefinitório. Não, eu sou, vou ter que mentir que eu sou gay pra entrar no abrigo. Pra passar na catraca, você tem que apertar um Bilal.